Vamos lá, turminha, para mais uma aula, né, de hoje, do dia 20/8, né, quinta-feira. Nós vamos fazer a segunda aulinha, né, de história. Então, na página 247, turminha, vem falando sobre as profissões do passado. Existem várias profissões antigas, e uma delas, né, está falando nessa página sobre o mascote. O mascote era uma pessoa que ele ia nas ruas, ele verificava o que a pessoa queria, né? E ele ia vendendo de casa em casa, de porta em porta. Ele ia vendendo para as pessoas, né, que não tinham condições financeiras, né, de estar comprando as coisas nos lugares, né, e até mesmo porque antigamente era difícil, né, o acesso aí a um mercado, não é como hoje em qualquer esquina tem um mercado, né. Então ele passava de porta em porta, né, com uma caderneta. Ele tinha uma caderneta e ele anotava, né? A pessoa queria um leite, ele vendia um leite, a pessoa anotava na caderneta e aí todo dia às 5 a pessoa ia lá e recebia o dinheirinho da pessoa, tá? Eles vendiam várias coisas, tá? E aí ele tinha, como que ele tinha o controle? Era através da caderneta. A caderneta dele era o controle de pagamento e o endereço das pessoas, tá? Por onde ele passava. Lá na página 248, está falando sobre os trabalhadores, né, de outras épocas, né, como telefonista, fotógrafo, vendedor de leite, né, como eu havia dito para vocês. Eles passavam com os carros, né, e iam vendendo de porta em porta, tá? Os acendedores de lampiões, né, que na época eles passavam e acendiam com candeeiro, se eu não me engano era o nome, que de uma pecinha, de uma máquina, de um instrumento, que ele ia lá, ele colocava o acendedor de lampião, ele colocava o querosene no suporte, né, na vasilhinha lá, ia lá e colocava em cada poste, né, não existiam esses postes que tem hoje, né, então os candeeiros eram colocados, os lampiões eram colocados em vários lugares, né, pela redondeza onde as pessoas moravam. Então ele ia lá à noite, toda noite ele ia lá e acendia o candeeiro para dar iluminação para o povo da roça, né, que vinham muitas vezes vinham de longe para estudar, né. Então antigamente não tinha luz elétrica, mas era esses candeeiros, esses lampiões. Eu coloquei até um vídeo curtinho, pequenininho, e vocês vão estar verificando. São 2 vídeos, né, falando sobre as profissões antigas e um especificamente falando sobre o acendedor de lampião, tá? Bem curtinho. Nós temos na página 249 falando sobre a datilografia, os lavradores, né, os atores, os ferroviários, né? Então vocês vão ler direitinho e vão responder 2 questões na página 249, né? Você conhecia algumas profissões mostradas nessa página e quais? Então, se você conhecia, né, se a mamãe ou a vovó, se vocês têm acesso, né, a essas informações, são informações riquíssimas, né, das famílias, vocês podem estar colocando aí. Qual dessas profissões mais chamou sua atenção e por quê? Né? Antigamente as fotografias eram assim, é muito bacana a gente ouvir, a gente pode pesquisar mais sobre isso no YouTube, no Google, né? Existem vários vídeos explicativos sobre isso. É muito bacana a gente conhecer a história dos nossos antepassados, né? É muito bom, tá?
São riquíssimas informações, tá bom? Na página 250, vem falando sobre a fotografia, né? E aí nós temos duas imagens. Uma da fotografia, como eram feitas as fotografias antigas, e uma como são as fotografias mais recentes, né? Então, qual é a legenda correta para cada imagem? Por exemplo, na imagem A, é o quê? É um estúdio de fotografia na época de 1893, ou um estúdio feito na fotografia 219. Então, vocês vão colocar onde é o A e onde é o B, ok? Na letra B, a profissão que aparece nas fotografias se manteve igual ou passou por transformações ao longo dos anos, né? Então, a fotografia, ela passou várias transformações, né, ao longo desses anos, e ainda vai passar mais e mais, tá? Porque hoje a tecnologia, ela vai avançando cada vez mais. C. Cite algumas diferenças entre a profissão retratada na imagem A, antiga, e a imagem B. Cite também algumas semelhanças, tá? Então, vocês vão colocar aí, no caso, na imagem ele tem o quê? Um estúdio com menos recursos, com menos tecnologias, né? Com menos iluminação. Na letra B, que o estúdio com as máquinas são diferentes, né? Com a tecnologia digital, enfim, tá? Vocês vão estar colocando aí pra gente. Na página 251, turminha, está falando sobre o trabalho em sociedade indígena. Então, está falando que cada uma das pessoas, elas têm o seu compromisso e a sua função, né? Cada um recebe uma função nas aldeias, né? Os indígenas têm sua própria maneira de organizar o trabalho, né? Então, aí ele está falando que cada um, desde que a pessoa nasce, né, ela tem cada um tem uma função. Então, as mulheres, elas cuidam das crianças, elas preparam o alimento, eles trabalham com os fios de algodão, elas fazem redes, né, acessórios para o corpo, como aquelas bijuterias que sempre são vendidas, né? Tem as exposições lá na nossa escolinha, né? Ou quando a gente vai viajar, que a gente vai para fazendinha, tem várias amostras, né? Vários mostruários lá de como são feitas as peças, né? Existem as meninas que fazem as pulseiras, né? Que eles confeccionam pulseiras, eles confeccionam chapéu, eles confeccionam cestos, tá? Tudo feito de palha. E os homens, eles constroem canoas, as moradias, cada um é responsável por uma parte, né? Tem o pessoal que só caça, né? Na época do mel, eles vão lá e retiram mel. Então, cada um tem a sua função, tá? Lá na página 252, vem falando sobre as novas profissões, né? Vem falando sobre a tecnologia, o personal trainer. Vem falando sobre, na página 253, vem falando sobre a radiologia, vem também falando sobre a evolução, tanto na parte 252, na página 253, está falando sobre a evolução das máquinas, tá? São os problemas de desempregos também, né? Com as novas fábricas, as novas tecnologias, as pessoas vão perdendo os seus empregos em função da nova tecnologia, que são as máquinas. Lá na página 254, vocês vão responder a atividade A e a B,
né? Também está falando, ó, sobre as novas funções que surgiram a cada ano no mercado de trabalho e as profissões do futuro, da tecnologia, né? Do avanço da tecnologia que movimenta o mercado. Então, na página 254, no exercício da letra A, vocês vão responder qual é o assunto tratado na manchete. E na letra B, de acordo com a segunda manchete, qual é o motivo para surgimento de novas profissões? Então, a primeira, as manchetes, elas estão tratando das novas profissões que surgiram no mercado de trabalho, né? E, de acordo com a manchete, o motivo para surgimento de novas profissões e a tecnologia, o avanço da tecnologia, né? Na número 2, leia a manchete a seguir e responda as questões. Então, vocês vão ler: fomos trocados por máquinas, diz trabalhador sobre usina em MS, né? E aí tem, descreva qual é o problema apontado pela manchete e depois explique o que pode ter causado esse problema, tá? Então, na manchete, ela apresenta o quê? O trecho, ele fala de um trabalhador, né, dizendo que as usinas de Mato Grosso do Sul, elas estão sendo trocadas, a mão de obra humana, né, por máquinas, tá bom? Então, vocês vão responder a página 254, ok? Então, por hoje, nós finalizamos a nossa aulinha de história.